Amém. A paz do Senhor a todos os irmãos, os ouvintes, aqueles que vão nos assistir, que vão ouvir a palavra de Deus. Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à revelação da palavra embasada no Salmo de número 37. Amém? Então, os que puderem, abra comigo no livro de Salmos, de número 37, e no versículo de número 4 e 5. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Oremos, Pai. O Senhor é um grande e misericordioso Pai, Deus de toda a criação. Nós estamos aqui na noite dessa quarta-feira, do dia 1º de abril, para glorificar o Senhor e agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede de viver um dia abençoado na Tua presença. Quero Te glorificar porque sei que o Senhor está cuidando da Tua igreja, está cuidando do Teu povo, está cuidando de todos aqueles que fazem parte desta família tão grande e abençoada, que está espalhada sobre toda a terra. Cuida dos nossos queridos irmãos, obreiros, pastores, aqueles que fazem parte da nossa família em Cristo, da nossa igreja produzindo frutos. Aonde quer que esteja um amigo, um irmão em Cristo, que necessita ouvir a sua palavra, que o teu nome possa ser glorificado, em o nome de Jesus. Tu é a glória, tu é a honra, teu é o louvor para todos sempre. Amém e graças a Deus. Queridos, nós pregamos aqui no último culto. Quero até pedir perdão, que alguns irmãos falaram que conseguiram ouvir, foi bênção, até mais ou menos os 32, 33 minutos aí da última revelação. Mas eu tenho certeza que Deus ele não vai deixar por baixo, Ele vai continuar revelando a sua bendita palavra. Amém? Nós pregamos subordinado a um tema, como agradar a Deus. Como fazer para agradar a Deus? Eu acredito que essa é a pergunta de todo adorador. Eu acho que todos os senhores, eu acredito, porque eu já fiz essa pergunta e sempre estou fazendo. Como que eu devo fazer para alcançar o coração de Deus? Nós sabemos que o nosso Pai, o nosso Deus, Ele tem muitos e muitos séquitos de adoradores. Ele tem milhares e milhares de pessoas espalhadas por toda a nação brasileira e por todo o mundo, homens e mulheres de Deus valiosos, valorosos, irmãos e irmãs em Cristo que têm doado a sua vida, renunciado à sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Isso, claro, é também agradar a Deus. Deus, ele tem um desejo muito peculiar, e o desejo de Deus é que todas as pessoas que se aproximem dele o amem de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento, com toda a sua força. Esse é o desejo de Deus. O fato é que Deus ele me trouxe aí 12 passos. Ele me revelou aí 12 passos para podermos agradar a Deus. E eu quero lembrar os irmãos que nós pregamos o primeiro passo, que é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós pregamos o segundo passo, guardar a palavra. Ele diz, aquele que me ama guardará a minha palavra. Nós ingressamos no terceiro passo e falamos sobre adoração. Falamos sobre aquela mulher samaritana e que Deus, ele, na controvérsia daquela conversa que estava ficando já difícil, ele quebrou os protocolos
e mostrou mais uma vez que o local aonde se adora, de fato, não é assim tão importante. O importante é que quem se aproxime dele o adore em espírito e também em verdade. E nós encerramos na quarta revelação, que foi sobre os dízimos e ofertas, aonde Deus ele nos ensina, ele é forguiamá, e nos elucida através da sua palavra que nós não devemos ofertar por tristeza e nem por necessidade. Por quê? Porque Deus, ele ama, ele é apaixonado por quem semeia com alegria. Hoje nós vamos falar da quinta revelação e vamos dar sequência. E até onde o Senhor nos direcionar, nós vamos aí revelar, pregar a palavra de Deus. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a oração. Quinto passo para agradar a Deus. Lembrando que, como nós pregamos aqui no início da primeira revelação dessa mensagem, que Deus ele nos declarou aqui a sua vontade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Deleita, agrada-te. Nós falamos que deleitar é satisfação, é prazer, é deliciar-se, é contentamento, é regozijar-se, é alegrar-se de maneira extrema, ou fazer com que Deus, no caso, se alegre de maneira extrema. E como nós conseguimos agradar a Deus orando? Ora, vamos falar primeiro o que é oração. Você sabe o que é uma oração? Você já parou para pensar o que é uma oração? A oração, ela é o diálogo, a conversa franca. A oração, ela é a iniciação de uma verdadeira comunhão e amizade com o seu Criador, com o seu Pai, com o nosso Deus e Pai. Quando nós falamos de oração, nós estamos falando da chave que abre as portas da eternidade. Nós estamos falando de pessoas que querem ter intimidade com Deus. Eu tenho certeza que enquanto você está ouvindo esta mensagem, enquanto nós estamos iniciando a revelação desta palavra, dando o quinto passo, o teu coração está sendo envolvido no desejo de agradar a Deus. O teu coração está sendo envolvido nessa vontade, neste desejo intenso, neste prazer que nós que temos esse anseio, esta necessidade de agradar a Deus, Ó, que desce fresquinho da eternidade aqui. Enquanto nós estamos aqui revelando esta palavra, tem alguém que nos ouve que começou um propósito de oração. Olha, credo, remante o que não é fácil. E você colocou diante de Deus uma palavra, camacho reflexia. Tu diz para Deus assim: Deus, se eu dedicar não é fácil, se eu orar e clamar, o Senhor vai me ouvir? Porquanto eu tenho te falado, tenho te buscado, mas parece que o Senhor está em silêncio comigo. Mas eu digo que nessa hora eu ouvi a tua oração e digo que o teu clamor subiu até mim, flamando com sai. E te digo, fique despreocupado, porque sou eu no controle, sou eu no comando, sou eu abrindo os caminhos e as portas na minha casa, da minha morada, para tentar, para clamando que no via sai a tua voz, que no que se mando conte 5 dias para ver o que eu vou fazer, calamar, porque tu como um dia sai, tu perguntou para mim acerca de algo, e te digo assim, respondo nesta noite, que for que tu conde sai, que ne flabla tsui de alai, camonde o conde, que eu estou entrando naquele lugar
Calamanto refácia, estou abrindo o seu vivexiem de camundia cela plaio condia sa e tomando comito com novia celo camando com iambu de boia fácia mando condia sa. Há um baú, Deus me mostra algo que está preso. E Deus está dizendo, fica tranquilo, porque eu estou abrindo este tesouro, camácia, patocondiecevlácia, e vai chegar porque tu tem clamado, vai chegar porque tu tem orado. Lembra de Ciro? Eu disse, tu és o meu ungido, meu pastor, a quem a minha alma me comprais. Levaram e cando e sai, tu camando com sai, eis que eu irei diante de ti, e endireitarei os caminhos tortos. Abritetsum cando e faxe padoconde alai. Olha que Deus me mostra, Deus me faz ver um portal. Revacho canano que há. E Deus me revela e me faz entender que deste que é fácil, que é neplácia, essa porta não é física. Esta porta é espiritual. E olha quando que é fácil, que eu tô com a blue, é fácil. Eu vejo um barulho que fácil, quando conte a lá e quando fa, como se o conde a faça se estivesse quebrando algo que é rígido. Eu vejo como fosse um martelo esmiuçando ferro de calamando com de assar. Abri o torrente for que sai, abro eu as portas da minha eternidade. Para quando esse ela plore e ela flácia, para que entre as que não é fácil aqueles que me buscam, que oram, que me clamam, que desejam a minha presença. Nesta noite queimácia com dia fácia, eu abrirei diante de ti as portas e elas jamais se fecharão. Eu estarei adiante da minha igreja, arrancando do caminho da minha igreja as pedras que se levantaram para trazer tropeço, porque tão certo como vivo eu, quem desce a tabonon, semanoconde, a sala, blácia, lablaue, subadeia condissa, alaicho, camando, le flor que há, labamonde é flor que ele sai. Sou eu que aparecerei nesta porta para tirar das escuridão, tefórgia, das escuridades, aquilo que eu tenho reservado para o meu povo, para os meus santos, para os escolhidos, para os que oram. Orar, diz o Senhor, me agrada. Você está orando? Como você tem orado? Você já deve ter ouvido a palavra de Deus dizer algo extraordinário e muito interessante. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscares de todo o vosso coração. A oração, ela é algo intenso. E eu quero dividir com vocês aqui o que o Senhor entregou no Evangelho de Mateus, capítulo 6, e no versículo de número 8. Escuta isso. Mateus, capítulo 6. Se você tiver Bíblia e quiser acompanhar, fique à vontade. Caso não queira, vamos meditar aqui nessa revelação. Escute isso. Mateus capítulo 6, versículo 8. Olha o que diz a palavra. Versículo 5, para ficar melhor. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, olha que forte isso. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta e orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Sabe o que eu percebo? Posso te falar uma oração das boas mesmo? Uma oração que agrada a Deus, que funciona?
Posso? Deixa eu te falar. Oração que funciona, não que as demais que nós fazemos dentro de um lar para abençoar a vida de alguém, ou em comunhão coletiva, numa igreja, num monte, enfim, num ciclo de oração, não funcionem. Não me entenda errado, amém? Mas eu quero aqui falar para você de uma oração que agrada a Deus. É aquela oração que a tua esposa não vê, que o teu esposo não vê, que o teu filho não vê, que teu irmão não vê, que teu pai não vê, que tua mãe não vê. É aquela oração que o colega, que o amigo não vê, que ninguém sabe, é só você e Deus. Pastor, que oração é essa? É a oração da porta fechada. Aquela que Jesus ensina que quando você quiser ter uma comunhão com Ele, se separar de toda a sua casa, separar-se de toda a igreja, de todas as pessoas que você ama, para ter isolamento, né? Já que estamos passando por um processo de isolamento, mas um momento de solidão, de comunhão com o Espírito. Você precisa deixar as pessoas como Cristo. Ele foi para o deserto sozinho. A oração das portas fechadas. É aquela oração que nós acordamos pela manhã e ninguém vê. É aquela oração que nós dobramos os nossos joelhos e aquela conversa fica tão gostosa que nós não fazemos, como está escrito aqui, não usamos de vãs repetições. Nós derramamos a nossa alma, nós derramamos lágrimas. Nós falamos com Deus e na oração, Deus ele vai trazendo todo o conforto que nós precisamos para dar continuidade ao projeto dele, à obra dele, à vontade dele, à direção dele. Quando nós falamos desta oração das portas fechadas, nós estamos falando de anonimato, de não ser visto, de não ser ouvido, de ninguém perceber que nós oramos. Quem sabe até sermos criticados por isso, porque a vida com Deus, enfim, de certa forma, ela é particular. Nós temos que ter essa comunhão. Nós temos que fechar a porta do quarto e externar a realidade da nossa alma. Muitos que estão me ouvindo tiveram que, por inúmeras vezes, passar por super-herói. Você teve que carregar sua casa, carregar sua família. Você teve que encorajar as pessoas que estavam vivendo uma crise. Você teve que orar, buscar, impor as mãos. Só que nós estamos vivendo um tempo que Deus requer daqueles que o amam. Tem alguém que ama a Deus aí? Dá um brado de glória para até falo, abra a tua sai, abre essa boca para adorar. Abre essa tica no conhecia Labauê. Eu estou sentindo ele aqui, eu já estou todo arrepiado. Deus está falando conosco nessa neva, camão e fácia, nessa noite. Deus está procurando aqueles que são oradores das portas fechadas, aquele que fecha a porta do quarto. São anônimos, são homens e mulheres de Deus que têm calo no joelho. São homens e mulheres de Deus que passam madrugadas, que passam o dia, que passam a noite. São mulheres que continuam clamando pela sua casa, pelos seus filhos, pelo seu cônjuge. São homens e mulheres que estão a todo tempo se envolvendo num diálogo com o Pai, porque o Pai ele está em busca de comunhão. Nós só conversamos e dialogamos com quem temos comunhão. É certo que Deus ele nos dá muitos amigos e irmãos em Cristo, e alguns deles nós gostaríamos de estar muito mais próximos, gostaríamos de poder buscar muito mais a Deus juntos e estarmos envolvidos na missão, na obra de Deus juntos,
Mas como hoje nós falamos lá no templo, enquanto eu estava orando, para alguns irmãos que estavam em oração ali comigo, há tempo para todas as coisas. E o tempo que nós estamos vivendo sugere que é tempo de orar, de buscar. É tempo de clamar a Deus, é tempo de fechar a porta do quarto e dedicar a sua vida. Olha o que Deus está dizendo. Tu, porém, quando Erecamoefá, orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. Querido, se você soubesse como Deus é fiel em suas recompensas, é tão verdade que nós estamos pregando subordinado a um tema, agradar ao Senhor, para que Ele venha satisfazer também o desejo do nosso coração. É preciso primeiro agradar a Deus, é preciso primeiro agradar o Pai, para que Ele possa depois também assim nos amar, nos abençoar e nos agradar. O seu amor é contínuo, Ele não dose, eu amo mais esse ou aquele, não. Mas é certo que quanto mais você buscar, mais intimidade você vai ter com Ele. Ora, você não quer ser o melhor amigo de Jesus Cristo? Para ser o melhor amigo de alguém, você tem que saber segredos dele. Eu me lembro que nas fases em que eu era adolescente, que estava solteiro ainda, existiam fases da minha vida que eu tinha amigos, e cada amigo era de um período. Eu tenho os amigos que eu lembro na minha memória, que era da fase que eu tinha 8, 9, 10 anos, quando nós brincávamos aqui no Canto do Forte e jogávamos bola na rua, no Poliesportivo Mirins. São amigos que cresceram comigo até um tempo, depois a vida se direcionou para cada um de nós e nós seguimos cada um curso dela. A grande parte se perdeu, outras hoje são homens abençoados, honrados, são homens que hoje até são cristãos. Dos 10 para os 15 anos eu tive outro grupo de amigos. Esses grupos de amigos, esses marcaram muito a minha história dentro do tempo da minha infância. Nós andamos muitos anos juntos, éramos em mais ou menos 5, 6. Eu me lembro que era Raul, que é irmão do Ceará, que era contramestre de capoeira na época, um jovem chamado Rafael, outro que hoje é pastor da Renascer, um beijo, pastor Rogério da Renascer em Cristo, até viajou comigo lá para o interior de São Paulo, foi um grande amigo, Deus abençoe o Senhor. Nós tínhamos o Crisley, um grande amigo, que hoje é do Corpo de Bombeiros, grande amigo também, beijo, e entre outros aí que faziam parte dessa gama de amigos, como o Éder, que foi assassinado lá no Japuí, um amigo que eu não pude nem ir no enterro, mas cada um deles seguiu e se direcionou pelo curso da vida. Amigos de tempos, de épocas. Agora Deus, Jesus, ele não pode ser amigo de épocas, amigo de viagens. Ele não pode ser amigos de churrascada, amigos de shopping, amigos de 1, 2 anos de igreja, depois nós mudamos de igreja e nunca mais nos falamos. Não. Deus é amigo de verdade, porque amigo de verdade é amigo até o fim. Ele está contigo no tempo da crise, da prova, da dificuldade. Ele está contigo também nos tempos das bênçãos, dos milagres, das oportunidades, das portas abertas, da Toete Kalamal Efá. Toconde Kamondo Conde Assá. Então, que Deus tem procurado alguém que Ele possa recompensar. Porque quando nós temos amigos, nós queremos agradar os nossos amigos. Eu tenho muitos amigos, muitos irmãos. E dentro desse rodízio, a gente tenta sempre agradar de alguma forma. Nem que for com um beijo e um abraço. Nem que for com eu te amo. Então, quando Deus ele entra conosco no nosso secreto,
Ele não quer que nós façamos como os religiosos, como as seitas, as religiões ensinam, porque Cristo não é uma religião. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele diz, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Olha o que Deus diz aqui, em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Quem quer receber a recompensa dos homens, faz a obra para ser visto, para ser notado, para estar em evidência, em visibilidade. Mas quem faz a obra por amor, ou quem busca a Deus por amor, talvez alguém não saiba, mas você é um grande amigo de Deus. Para as pessoas você é um anônimo, para Deus você é um amigo. Para as pessoas você é só o João. Para as pessoas você é só o Manuel. Mas para Deus você é amigo. Amigo mais chegado do que um próprio irmão. Quem faz, ou quem ora, ou quem busca a Deus para receber a recompensa dos homens, coloca sempre uma desculpa para buscá-lo. Mas quem faz a obra por amor, quem ora, quem busca a Deus por amor, não tem limites para amá-lo. Não tem limites. Seu tempo é precioso. Você é um daqueles que fecha a porta do seu quarto, que tem comunhão com Deus. Pastor, nem porta tenho aqui na minha casa, não tem problema, tem um cantinho na tua casa, que você separa para se afastar, orar, buscar, se derramar diante de Deus. Eu estou falando de pessoas que colocam o seu coração diante de Deus, porque não querem receber uma recompensa vã, inútil, passageira, porque os homens, como eu disse que eu tive amigos, eles passam por nossas vidas e eles vão embora, mas e aquele amigo que está conosco a todo instante? Você vai deixar passar essa oportunidade? Quinto passo, se eu desejo agradar a Deus, eu tenho que viver em contínua oração. Eu tenho que estar em contínua oração, porque a oração é que faz com que o relacionamento seja estável, seja abençoado. Um casamento que não tem diálogo, ele vai para frente? Um pai que não conversa com seu filho, qual que é a educação? O que você sugere? Pensa comigo, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então, se nós quisermos agradar a Deus, o quinto passo é orar. Guarde isso. E orando não useis de vãs repetições como muitos gentios. Quem que é o gentio? O gentio, diferente do ímpio, é aquela pessoa que tem a fé em Deus de certa forma, mas não tem pleno conhecimento da palavra, ou seja, ele não pratica a palavra de Deus. Mas ele é uma pessoa que tem um bom coração, ele é honesto. Esse é o gentio. Gentio, por vezes, ele ora repetitivas rezas. Deus não está preocupado com uma reza, porque uma reza ela é decorativa. Ela não é um diálogo franco, ela não é a realidade que o seu coração tem sentido, não é uma conversa sincera. O que é uma oração? Uma oração é uma conversa franca com um amigo de verdade. É você, quando você tem um amigo de verdade, você tem prazer você tem prazer em estar do lado desta pessoa. O seu diálogo é franco, você consegue contar segredos, falar dos seus problemas. Você consegue elogiar o seu amigo pela competência que ele tem,
dentro do dom que Deus deu a ele, em qualquer que seja o âmbito da vida, no espiritual, no físico. Então, que Deus quer alguém que possa ter esse diálogo, essa essa conversa, essa comunhão, não usando de vãs repetições, ou seja, não repetindo, achando que se você orar 1000 vezes o Salmo 91, você vai ter proteção, porque não vai. O Salmo 91 é um cântico, uma canção, uma palavra. É para você meditar, ter fé e usar ele como uma arma, não como uma oração. Pastor, qual que é a oração das boas aqui funciona? Nós temos um exemplo aqui, ó. Cristo nos deu um exemplo de oração. Versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Cristo estabiliza o nome do Pai, santifica, coloca o Pai no seu devido lugar e pede para que venha o reino de Deus sobre ele, para que seja feita a vontade de Deus. E assim ele pede o pão nosso de cada dia. Pede para que ele seja perdoado de qualquer dívida que ele tenha. Porque nós temos dívidas que às vezes nem conhecemos. Enquanto eu estou pregando, talvez alguém esteja magoado comigo, com a minha casa, com a minha família. Ou quem sabe você não sabe, mas existe alguém que está magoado com você. Nós temos dívidas. Não que queremos magoar, ferir, entristecer, muito pelo contrário. Mas nós somos seres humanos, às vezes nós magoamos as pessoas porque passamos pelo caminho dela e apenas temos tempo para cumprimentar, abraçar, dar uma paz do Senhor. Às vezes nós magoamos porque na lida, na correria da vida, nas tarefas que cada um de nós temos, eu como pastor, os senhores como profissionais da área que exerce, como pais, chefes de família, tem. O tempo tem passado num sopro, já percebeu? A gente acorda, dorme e já é outro dia, já estamos chegando na metade do ano. Daqui a pouco está se encerrando o ano e com tudo que nós estamos vivendo nesses últimos dias, o que sugere é que Jesus Cristo está voltando. Guarde bem esta palavra. Eu vou aqui acelerar a revelação, até porque a hora ela não espera o pregador, né? O tempo, ele favorece, ao mesmo tempo ele nos prejudica, porque, como eu disse, nós temos 12 passos. Eu estou aqui na oração porque é muito importante você entender como fechar a porta do quarto, como orar de forma anônima surte um efeito catastrófico. Como destrói as fortalezas e resistências espirituais que militam contra a nossa vida. E que então, ele nos leva a esta palavra, a esta revelação: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Até eu, como pastor, às vezes, tenho carências. Nós somos assim, somos sensíveis. Até eu, como pastor, às vezes, sinto a necessidade de um abraço. E hoje até falei na igreja que, normalmente, antes de orar, nós pedimos para os irmãos darem as mãos, e fazemos a oração para ministrar a palavra. E como isso faz falta? Como faz falta aquele momento de confraternização, onde nós nos beijamos, nos abraçamos. E esse é um tempo difícil, mas é propício para que Deus ele venha causar algo muito grandioso. É propício para que Deus ele venha revelar algo muito extraordinário. Eu sinto que Deus está para fazer algo muito grande, mas para quem tem comunhão e intimidade.
que falou que mandou Efácia, que fecha a porta do seu quarto de forma anônima, ainda que somente visto por Deus, e isto é o suficiente. Ah, que coisa gostosa é quando nós entramos para dentro do quarto, batemos, fechamos a porta, colocamos os nossos joelhos no chão e começamos a declarar o nosso amor, declaramos as nossas necessidades, declaramos a nossa carência, declaramos a nossa intenção, o nosso desejo, declaramos os erros que cometemos. Quando nós começamos uma conversa, um diálogo franco com Cristo, Deus, ele se aproxima de nós como um pai, e ele vem do céu, e a Bíblia diz que ele traz um grande odre para tocar uma Efácia, para conduzir a nossa alma. As lágrimas que derramamos, que parecem ficar no chão, onde estamos prostrados, mas ao contrário do que muitas pessoas pensam, sua lágrima é levada até a sala do trono. Olha que coisa linda. Imagina Deus enviando um anjo da eternidade, que vem só para colher a tua lágrima nesta oração anônima. Enquanto você está de joelhos, quem sabe às vezes não tem palavra, está sofrendo tanto, e de repente Deus, ele se aproxima de você e tateia o seu corpo, e você vai sentindo o toque do Espírito Santo, que fácia, calamauê, vai sentindo a presença do Espírito, e você vai se derramando diante de Deus. Você não está vendo Deus, mas está sentindo a sua presença. Enquanto a presença de Deus vai tocando em você e você vai sentindo a presença dele, Deus vai provando mais uma vez que você não está sozinho. Se você estiver perto de alguém, diga isto para esta pessoa: você não está sozinho, a sua família não está sozinha. O Deus que você tem buscado, ele trouxe o pregador dessa noite para declarar ao teu coração: estamos todos juntos na mesma guerra. E olha que coisa linda, Deus vai falar isso. Eu não estou falando de Davi, eu estou falando de Pedro, eu estou falando de Salomão, de Sansão, de Noé, eu estou falando de Jesus. Olha a oração que ele faz: não me deixes cair em tentação, mas livra-me do mal. Você já deve ter lido o livro de Mateus, capítulo 4, ou alguns dos evangelhos que denunciam a agressão, o Satanás tentando destruir Jesus Cristo através da própria palavra de Deus. Jesus está no deserto, uma prova, 40 dias jejuando, sua carne está castigada, seu corpo está emagrecendo, sua força está limitada, ele está para entregar o propósito, e Satanás se aproxima tentando intervir na vontade de Deus. Eu costumo dizer que tem a vontade permissiva de Deus e a vontade de Deus. Vontade permissiva. Suponhamos que Jesus, ele estava com fome. E Satanás olhando para ele dizendo: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E ele pegasse a pedra e, em passe de mágica, no estralar de dedo, como Deus, ele transformasse aquela pedra em pão. A vaidade, o orgulho pessoal, a parte humana de Jesus se afloraria de forma tão grande que ele pecaria contra Deus e contra a sua palavra, porque ele tinha feito um voto. A Bíblia diz que o Espírito levou ele para o deserto. Então foi Deus, o Espírito Santo, que conduziu Jesus até o deserto. Está escrito isso no versículo 1, para ser tentado por Satanás ou pelo diabo. Agora, se o Espírito levou ele para o deserto para ficar 40 dias, se no 39º, ou seja, em 39 dias, Jesus estivesse ali para satisfazer a sua vaidade pessoal e transformasse aquela pedra em pão para mostrar para o operário que foi criado, que era Satanás, que ele era Deus, certamente ele quebraria o pacto. Nós não estamos aqui para provar nada para ninguém.
Nós estamos aqui para fechar a porta do nosso quarto de forma anônima e mostrar para Deus que nós estamos comprometidos com querer, com a vontade dEle, que nós queremos seguir a sua vontade e queremos encontrar os caminhos para agradá-lo. Pense em um Deus que está à procura de alguém para poder compartilhar daquilo que Ele só dividiu até hoje com os melhores amigos. Veja, quando Abraão entregou o seu filho no altar, o que Jesus ele disse? O que Deus ele falou? O que o Espírito Santo ele diz? Agora eu sei que tu és o meu amigo. Nós só sabemos se alguém é guerreiro, se em meio às guerras, às tribulações, ele não para de lutar. Você é um guerreiro de Deus. Você é um homem, uma mulher de Deus, um jovem, uma criança de Deus. Você é um guerreiro. Deus, Ele fez você porque Ele acredita no potencial, na tacamandoefácia. Ele conteva com dianoeplácia. Ele sabe que você é amigo, que você está disposto a agradá-lo, e é por isso que Ele me trouxe aqui. Porque da mesma forma que você está disposto a agradá-lo, Ele também está disposto a agradar você. Agrada, satisfaça, deleita, dê prazer, regozijo ao Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Ei, vem aqui comigo. Não precisa dizer para mim. Mas você deve ter um desejo aí no teu coração. Todos nós temos um sonho. Qual é o desejo que está aí no teu coração? Eu vou dar aí alguns segundos para você parar para pensar. Eu vim aqui dizer para você que o teu Deus, em primeiro lugar, Ele quer que você ame Ele pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer. Porque o que Ele vai fazer está declarado: agrada-me, deleita-te, e eu vou satisfazer o desejo do teu coração. Pastor, não tem como. Eu não tenho recursos para isso. Não é para o que faz. Nós não estamos falando dos seus recursos. Até porque Deus não precisa nem de você e nem de mim. Ele não precisa dos meus recursos nem dos seus. Quando você retribui a oferta e o dízimo, você está devolvendo o que é dele, não o que é teu. Nós somos servos inúteis, é isso que a Bíblia diz. Não fazemos mal do efá, nada mais do que a nossa obrigação. Escute isso. Eu vim entregar para você uma palavra. E nesta palavra nós estamos no 5º passo. Primeiro, a fé. Segundo, guardar a palavra. Terceiro, adoração. O 4º, dízimos e ofertas. O 5º, a oração. Vamos para o 6º passo, que senão eu não vou conseguir. Vou ter que pregar a semana inteira aqui. Mas se você estiver disposto a agradar a Deus, se você quiser conhecimento desses segredos, vai valer a pena. Eu tenho certeza que muitos dos senhores, muitos dos meus irmãos em Cristo, que estão ouvindo esta palavra, têm uma sede muito grande de agradar a Deus. Tem um desejo muito grande de conhecer Deus como Ele é. Não de uma forma superficial. Algumas pessoas olham para Deus como se Ele fosse uma estátua, algo palpável. Algumas pessoas olham para Deus e veem apenas uma história bonita para ser contada, de ficção. Muitas pessoas olham para um Deus que tem olhos, mas não pode ver, ouvidos, mas não pode ouvir, boca, mas não pode falar. Eu estou pregando sobre um Deus vivo. Estou pregando de um Deus que tem sentimento, de um Deus que está aqui comigo, mas está aí com você. Deus de perto, Deus de longe, não existe distância, não existe religião, não existe pecado capaz de destruir o amor que Ele tenha pela sua vida. O pecado, ele tem o poder de te afastar de Deus, mas ele não tem poder de quebrar
de destruir o que Deus tem de mais importante, aquilo que é a personalidade, a personificação da própria presença de Deus, que é o seu amor. Olha aqui para mim. Deus te ama muito, mas muito, muito, muito mesmo. Deus te ama tanto, 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 que Ele está hoje nos ensinando: agrada ao Senhor teu Deus, e Ele satisfará. O que foi que você perdeu? Está na hora de fechar a porta do teu quarto. Está na hora de parar com essas rezas repetitivas. Deus quer orações. Deus quer uma conversa íntima. Deus quer que saia da tua alma. Deus quer que saia da tua alma. Está disposto? Está disposto? Se você estiver disposto, nessa noite Deus ele vai mudar toda a sorte desse relacionamento. Você pode ser pastor, pode ser evangelista, bispo, apóstolo, pode ser missionário, pode ser diácono, obreiro, cooperador da igreja, membro, pode ser um simpatizante da fé. Não importa. Escute isso. Enquanto todos os que estão aqui ouvindo esta palavra, enquanto nós não entendemos que para alcançar aquilo que é propósito de Deus, vontade de Deus, desejo de Deus, primeiro nós temos que procurar agradá-lo. A oração agrada a Deus? Sim. Quando nós damos atenção para uma alma aflita que precisa de cuidado, atendemos ela se torna grata às nossas vidas. Quantas pessoas nos mandam um recado: você é um obreiro de Deus. Não sou somente eu como pastor e outros irmãos que são obreiros. Você que é útil para a obra de Deus. Quando você dá atenção, às vezes um abraço, um aperto de mão. Quando você ouve apenas as lágrimas, o gemido da alma de alguém, as pessoas já são gratas. Agora imagine quando você para falar com Deus, conversar com Ele. Porque eu disse, Deus tem sentimentos também. Muitas pessoas gostam muito de ouvir Deus. Mas você já parou para pensar que Deus, Ele ama te ouvir? Que Ele ama a tua voz? Que Ele é apaixonado pela sua vida? Você já parou para pensar que enquanto eu estou pregando, Ele está anelando que quando essa mensagem termine, os seus joelhos vão estar dobrados dentro de um quarto fechado? E ainda que você não tenha palavras, mas só uma lágrima, só um eu te amo, mas não um eu te amo superficial. Eu estou falando daquele eu te amo que tem sentimento, aquele eu te amo que sai aqui de dentro, sabe? Aquele eu te amo que tem peso da verdade, da gratidão que nós sentimos por Deus. Eu estou falando desse eu te amo. Terceira grande, ou sexta grande arma, para encerrarmos, né? O horário ele já está se evadindo. E, infelizmente, nós ainda não chegamos nem na pura revelação daquilo que Deus ele tem nos entregado, que vai ser muito forte. Nós estamos na introdução. Eu entendo que, por esse motivo, Deus ele nos fez parar hoje aqui na oração. Pastor, qual o motivo? Motivo esse de dizer para cada um de vocês: volte a orar com gratidão. Nós oramos muito para Deus nos livrar das dívidas, nos livrar das doenças. As nossas orações, elas se limitam em 70% às necessidades que nós temos ou que alguém tem.
Mas você já parou para orar só para atender às necessidades de Deus? Você já parou para pensar que Deus tem necessidades também, como pessoa? Eu estou ensinando aqui, através da palavra, caminhos para que você possa agradá-lo. Ora, eu disse aqui há alguns dias atrás, e quando nós queremos um agrado, normalmente, às vezes, nós pedimos ou esperamos. Tem pessoas que gostam de massagem, pessoas que gostam de cosquinha, tem pessoas que gostam de sapato, de bolsa, de roupa, tem pessoas que gostam de cabeleireiro, manicure, tem pessoas que gostam de terno e gravata, perfume, isso é um agrado. Tem pessoas que gostam de bater um bom papo. E aí? Qual é a necessidade do Espírito? O que Deus está pedindo para você? Porque é o que Ele está pedindo para a sua vida que vai agradá-lo. Se eu desejar agradar e fazer somente as minhas vontades, certamente, uma hora ou outra, eu vou me desviar dos caminhos de Deus. É por isso que, para agradá-lo, a primeira coisa que eu preciso é viver a renúncia das minhas vontades. Sexto passo, jejum. Nós pregamos sempre isso no altar. Falei isso hoje na igreja. Eu conversava com a minha esposa e ela disse para mim, dados científicos, que o jejum ele cura centenas de doenças. Isso são dados científicos, dados médicos. Ele purifica o corpo, o sangue, e espiritualmente ele te eleva até a sala do trono. Ele quebranta a tua alma e faz você se humilhar. Ele te torna humilde. Quando nós deixamos de comer, quando nós renunciamos uma necessidade do nosso corpo, nós conseguimos dizer não para o pecado. Porque quando nós temos fome, o nosso corpo pede comida. Mas quando estamos em jejum, como Jesus ele renunciou 40 dias, como nós falamos aqui, não abriu mão de ser fiel. Mesmo quando Satanás antecipou-se para querer fazer com que ele mesmo realizasse o milagre. Só que a Bíblia diz que quem serviu Jesus foi os anjos. Quem que enviou os anjos? O Pai. Então quem que serviu a Deus? Foi os anjos? Não. Foi o Pai. Quando você procura fazer a vontade do Pai, inúmeras vezes eu tenho percebido que vai doer. Mas mais cedo ou mais tarde, guarde bem isso, o Pai vai te recompensar. Porque não há nada que você faça renunciando à sua própria vida, à sua própria vontade, que Deus não faça infinitamente mais pela sua vida. Vamos rapidinho aqui para encerrar. Jejum. Mateus capítulo 6, versículo 16, 18. Escute, existe aquele jejum que é coletivo, nem o jejum de Esther, lembra? Ela e aqueles que faziam parte do povo judeu ficaram 3 dias sem comer e sem beber água. Um desafio. 3 dias sem comer e sem beber água. Jejum coletivo. Todos precisaram ficar sabendo, porque o jejum era coletivo, tinha uma causa específica. Como pastor, nós fazemos jejum coletivo na igreja, e eu conduzo a igreja e proponho aos obreiros jejuarem sexta-feira, por exemplo, que é culto de cura e libertação, onde se manifestam muitos demônios. Nós temos ali um trabalho de libertação, muito importante. Também quando existem algumas situações importantes da igreja, ou quando nós estamos buscando os dons espirituais, nós conclamamos, nós buscamos, nós pedimos que a igreja jejue de forma coletiva. E todas as pessoas, elas sabem que estamos jejuando. Mas existem momentos da nossa vida que Deus ele pede o jejum. Que jejum é esse? Vamos ler? Mateus capítulo 6, versículo 16.
quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai, que é em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Escute isso. Pastor, qual que é o jejum que funciona de verdade para uma comunhão, para uma vida peculiar com Deus? Em um ato de oração e de jejum, o que funciona? Essa forma anônima. Ninguém precisa saber. E olha, a Bíblia diz que tem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Não adianta você somente orar. Vai ter que jejuar. Tem coisas que espiritualmente são tão terríveis que só vai sair com jejum e oração. Você vai ter que entender esta palavra na prática. Você não vai precisar contar para ninguém. Você vai fazer um voto, vai ser você e Deus. Nesses dias que o mundo está passando de muita dificuldade, eu profetizo que Deus vai levantar pessoas que vão estar jejuando como Esther, que vão entregar sua vida, talvez não para orar 3 dias e jejuar 3 dias, sem comer e sem beber, até porque você precisa de energia para combater aí esse tempo difícil, a imunidade precisa estar alta. O jejum ele tem por prioridade purificar, tanto de forma física como espiritual. Para subir a imunidade você tem que comer, ok? Então vamos fazer tudo com responsabilidade. Vamos fazer tudo com sabedoria. Hein? E de repente aí você faz um jejum que não agrada a Deus. Por exemplo, esse jejum que está escrito aqui, que as pessoas elas demonstram muita angústia, muita tristeza, para parecer aos homens que jejuam. Deus já disse que se você fizer isso, você já recompetar o Efá, já recebeu a recompensa dos homens. Então não há mais por que ele te recompensar. Não há mais por que Deus ele lhe abençoar. Se você quiser ser recompensado por Deus, honre a Deus. Respeite as pessoas. Eu não sou aquele homem que diz assim, não faça para o homem, faça para Deus. Não, Jesus ensinou fazer para os homens e para Deus. Os 2 maiores mandamentos são esses. Primeiro, amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo. Quando você diz, eu vou fazer para Deus, eu não vou fazer para os homens, você está dizendo que os homens não são importantes para você. E deixa eu te dizer, os homens são o bem mais precioso que Jesus ele tem. Ele morreu por eles. Você é precioso. Muda esse jardão, porque esse é jardão de pessoas que viviam na antiguidade, imaculado da religião e que queriam espaço, disputar tribuna, não. Se você estiver do lado de alguém, diga isso para alguém. Você é importante. Você é tão importante para a minha vida, tão importante para a minha casa, para a minha família, que eu vim aqui dizer para você, não pare de buscar a Deus, não pare de se consagrar a Deus, e não procure a recompensa dos homens. Isso, de fato, você não pode. Porque se você procurar recompensa nas pessoas, você vai se decepcionar. Jesus sempre vai levantar alguém para lhe abençoar, para lhe ajudar, como ele levantou o Simão Cireneu para carregar a cruz, como ele levantou o samaritano para levantar aquele homem que estava caído. Isso Deus sempre vai fazer. Ele fez isso através de Ruth,
levantando a velha Noemi. Gratidão, gratidão. Queridos, o horário se evadiu. Felizmente, eu estou só na introdução da revelação. Daqui a pouco a gente ia levantar e dar uns terra aqui. Que saudade, meu irmão, correr na igreja, de pregar nas ruas, nas praças, de falar do amor de Cristo. Olha aqui para mim, tudo isso vai passar, e quando passar, agrada ao Senhor. Agrada ao Senhor. Veja a vida de uma outra forma, o Evangelho de outra forma, Deus de outra forma, as pessoas de outra forma. Isso é importante para Deus. Eu encerro a palavra de Deus agora, lembrando que hoje nós estamos aqui em aniversário de ministério, né? Que bênção. Voltei para Cristo dia 1º de abril, no dia da mentira. E como eu gosto desse dia. Ah, como eu gosto. Como eu amo esse dia. Domingo nós vamos estar transmitindo uma palavra às 4h. Não vou dizer o local, mas é uma surpresa para os irmãos. Vai ser forte, hein? Na verdade, domingo às 5h. 5h. 4h eu vou estar ali, buscando a Deus, me preparando, junto com alguns obreiros. E eu quero chamar você domingo para fazer um jejum coletivo. Durante essa semana, ainda nós estamos no meio da semana, você tem a oportunidade de fazer um jejum isolado, sem ninguém saber. Mas domingo, eu quero um jejum coletivo com toda a igreja. Nós vamos entregar a Deus amanhã. Amém? De manhã não tome o seu café, segura. Eu quero todos vocês até 1h, segura. Domingo, jejum coletivo da nossa família Produzindo, e para todos vocês que nos ouvem e querem fazer parte, vocês são nossa família, filhos do mesmo Pai. Nós vamos fazer um jejum coletivo no domingo. Mas eu chamo você para fazer um jejum particular. Só você e Deus. Se fecha no teu quarto, unge o teu rosto. Ninguém precisa saber. Amém? Esse jejum ele vai trazer quebrantamento e vai fortalecer sua vida para que você possa vencer as tentações, as provas, as dificuldades. Que Deus abençoe a todos. Nós vamos orar agora. Se possível, dobre o seu joelho, feche os seus olhos. Nós vamos falar com Deus agora. Pai, nós queremos te agradecer por este dia, pela tua palavra, por tudo que o Senhor tem revelado hoje aqui através da sua mensagem. Estamos no 6º passo. O que devemos fazer para agradar a Deus? Nós aprendemos que a fé, que guardar a palavra, que a adoração, que os dízimos e a oferta. Nós aprendemos que a oração e que o jejum, ele agrada ao Senhor. Nós provamos que agrada. Então, meu pedido agora, Pai, que enquanto a tua igreja está orando comigo para concluirmos este momento, que o Senhor desperte em todos um desejo voraz, um desejo impetuoso, uma necessidade da alma de entregar tudo que tem, de entregar o melhor de si mesmo. Eu ministro que, desde o batismo até então, porque o batismo é o nascer de novo, não haverá uma oportunidade maior do que essa. E os teus filhos não viverão uma época tão abençoada como esta. Tempos de crise, mas tempos de vermos a mão e os milagres de Deus. Tempos de sentirmos Deus, de termos experiências como nunca antes, sem precedente algum, mesmo com tantas experiências que tivemos. Eu quero abençoar cada um, a cada família, em nome do Senhor Jesus. O Senhor Deus te abençoe, te guarde, faça sobre ti resplandecer o teu rosto e a tua luz. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo
repouse sobre a igreja. Nosso lema, santidade ao, porque Deus Ele é, nunca olha o momento, esperem sempre o resultado, fazendo assim somos mais do que. Eu prometi, e antes de encerrarmos, nós vamos cumprir, nós vamos louvar um hino, amém? Um hino bem conhecido, vamos na harpa mesmo. Pode ser? Olha aí, dedo de profeta, meu irmão que está do seu lado, diga, guarda o que tens para que ninguém tome a tua, porque Jesus, Ele está, esse território é meu, a nossa família é de Deus. Lealdade ao Senhor. Lealdade ao Senhor. Pastor, abaixa aqui, vem comigo adorar, vem. Porque Ele vive. Deus enviou seu Filho amado, vem, pra perdoar. Oh, glória, cante comigo você aí da tua casa, em nome de Jesus. Por meus pecados, vem Israel, por meus pecados, mas ressurgiu, forte, posso crer. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Oh, glória, aleluia. Temor não há. Glória. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim bem forte, terei vitória. Todos bem show e faz forte. Posso crer no amanhã. Cante. Porque Ele vive. Temor não há. Temor não há. Mas eu bem sei. Que a nossa vida está nas mãos
Deus abençoe. Até sexta, se Deus quiser. Amém? Fiquem na paz, em nome do Senhor Jesus.